E se eu lhe dissesse que um dos jogos mais icônicos da história dos videogames quase não existiu, que o título que redefiniu um gênero inteiro, que influenciou uma geração de jogadores, desenvolvedores e até mesmo o cinema, começou como um projeto fragmentado, experimental, muitas vezes à beira do cancelamento? Resident Evil 4 não nasceu de um plano sólido, mas de uma sucessão de erros, ideias descartadas e ousadias criativas. É uma história de tentativa e erro, de coragem artística e de reinvenção. E como toda boa história, ela começa com uma pergunta fundamental. E se virássemos o gênero survival horror do avesso? No final dos anos 90, a Capcom estava diante de um dilema. A franquia Resident Evil, que havia nascido com grande sucesso no PlayStation, já mostrava sinais de cansaço. Os controles de tanque, as câmeras fixas, os cenários pré-renderizados, tudo aquilo que antes causava tensão começava a parecer antiquado diante da nova geração de jogos mais dinâmicos e viscerais. E então, a equipe criativa se propôs a algo radical: reinventar Resident Evil do zero. Mas o caminho até chegar à versão final foi tortuoso. Foram ao menos 4 versões diferentes do que se tornaria Resident Evil 4. Uma delas envolvia uma trama sobrenatural com fantasmas e um protagonista alucinado. Outra apresentava elementos de ação frenética e até clones, o que eventualmente deu origem a outro jogo, Devil May Cry. Essas ideias foram testadas, prototipadas e descartadas. Nada parecia funcionar. Mas, em meio ao caos criativo, uma nova visão começou a emergir. Uma que colocava o jogador mais próximo da ação, literalmente. A câmera, que antes era estática, passou a seguir os ombros do protagonista. A perspectiva mudou. E com ela, a experiência também. Essa decisão simples, a introdução da câmera por cima do ombro, revolucionaria não apenas a franquia, mas o próprio design de jogos de ação em terceira pessoa. Pela primeira vez, o jogador estava de fato dentro do mundo. Não era mais um observador distante, mas uma extensão viva do personagem. A tensão agora era visceral. Você sentia o peso da arma nas mãos de Leon S. Kennedy. Sentia o desespero ao recarregar lentamente enquanto um ganado se aproximava com uma enxada. Leon, aliás, representa muito mais do que um herói de ação. Ele é o espelho do jogador, um sobrevivente lançado num mundo que perdeu qualquer senso de lógica ou ordem. Ele não é apenas o agente especial resgatando a filha do presidente. Ele é a última linha entre sanidade e colapso total. Ao longo da jornada, ele se depara com vilarejos esquecidos por Deus, seitas religiosas que controlam corpos e mentes e experimentos biológicos que desafiam os limites da ética e da ciência. Tudo isso enquanto mantém o humor seco, os reflexos rápidos e uma resistência quase sobre-humana. Mas Resident Evil 4 é mais do que a soma de seus elementos de gameplay. É um tratado sobre o medo e o que fazemos para enfrentá-lo. O jogo explora temas como identidade, controle, autonomia e transformação. Os parasitas Las Plagas, que infectam os aldeões e os transformam em criaturas semiconscientes e violentas, são mais do que uma ameaça física. Eles simbolizam a perda de si mesmo, a ideia de que podemos ser tomados por algo maior, sem que percebamos. Há algo de profundamente filosófico em Resident Evil 4. Em sua essência, o jogo questiona até onde vai o livre-arbítrio. Quando o corpo está vivo, mas a mente está escravizada, ainda somos humanos. Quando somos empurrados ao limite da sobrevivência, o que resta de nossa moralidade? E em um mundo onde tudo parece corrompido, da religião à ciência, o que ainda vale a pena proteger? A ambientação contribui diretamente para essas reflexões.
Os vilarejos rurais da Europa, com suas casas de pedra e clima opressor, criam uma sensação de isolamento e desamparo. O castelo, com sua arquitetura gótica e seus cultistas fanáticos, representa a face religiosa da dominação. E a ilha militarizada, onde o horror se torna tecnológico, é o ápice da desumanização. Cada ambiente é mais do que cenário, é metáfora, é símbolo, é sintoma. E então temos o comerciante, um personagem que surge das sombras com uma risada rouca, oferecendo armas e upgrades no meio do inferno. Quem é ele? Como sobrevive naquele mundo? Por que ajuda Leon? Nunca saberemos. E talvez isso seja o mais fascinante. Ele representa o capitalismo nu e cru, indiferente ao sofrimento, mas sempre presente quando há algo a vender. A estrutura de Resident Evil 4 também merece destaque. O jogo é cadenciado como um bom filme de terror. Momentos de tensão crescente, pausas dramáticas, explosões de ação e silêncios perturbadores. Nada é gratuito. A escassez de recursos, a administração cuidadosa do inventário, o som distante de um inimigo se aproximando, tudo colabora para criar uma atmosfera de constante alerta. Ao contrário de muitos jogos modernos, Resident Evil 4 não segura sua mão. Ele te solta no mundo e espera que você aprenda, errando, morrendo, tentando de novo. E é essa curva de aprendizado que torna cada vitória significativa. Quando você derrota aquele chefe impossível, não é apenas habilidade, é superação, é resiliência. É impossível falar do jogo sem mencionar seu legado. A mira por cima do ombro virou padrão. A mistura de ação com o horror psicológico se tornou referência. Jogos como Dead Space, The Last of Us, Gears of War, todos devem algo a Resident Evil 4. Até mesmo o cinema começou a adotar o ritmo e a linguagem visual que o jogo ajudou a popularizar. E ainda assim, Resident Evil 4 permanece único. Nenhum jogo conseguiu replicar perfeitamente sua combinação de tensão, diversão e profundidade simbólica. Nem mesmo suas próprias sequências imediatas. O remake de 2023, por exemplo, é tecnicamente superior em muitos aspectos. Os gráficos são incríveis, o combate mais fluido. Ashley está mais funcional. Mas, para muitos fãs, algo da alma original se perdeu. Talvez seja a estranheza, o exagero, o charme B-movie da versão de 2005. Talvez seja a nostalgia, ou talvez simplesmente Resident Evil 4 seja aquele tipo raro de obra que acontece uma vez só. E o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o medo pode ser uma ferramenta poderosa, que ele não precisa apenas paralisar, pode também nos transformar. Que a resistência não é apenas física, mas mental, espiritual. Aprendemos que mesmo em meio ao caos absoluto, é possível manter a lucidez, encontrar propósito e continuar lutando. Resident Evil 4 não é apenas um jogo. É uma experiência sensorial, emocional, quase filosófica. É um lembrete de que os videogames podem ser arte, não só pelo que mostram, mas pelo que nos fazem sentir. Medo, tensão, desespero, superação e, acima de tudo, esperança. Porque no fim, mesmo quando o mundo desaba, mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe a chance de recomeçar. Sempre há redenção. Você sobreviveu. E isso, por si só, já é uma vitória. E se eu lhe dissesse que um dos jogos mais icônicos de todos os tempos quase não foi feito? Que o jogo que se tornaria Resident Evil 4 já foi um projeto muito diferente, atormentado por problemas de desenvolvimento e diferenças criativas? É uma história de perseverança, visão e dedicação inabalável para criar algo verdadeiramente inovador.
E é uma história que começa com uma pergunta simples. E se pegássemos no gênero survival horror e o virássemos do avesso? A resposta, claro, é Resident Evil 4, um jogo que viria a influenciar toda uma geração de jogadores e criadores de jogos. Mas antes de mergulharmos no jogo em si, vamos falar sobre a jornada que nos levou até lá. As primeiras versões de Resident Evil 4 estavam muito longe do produto final. Elas apresentavam controles de tanque, fundos pré-renderizados e uma mecânica de jogo muito diferente. Mas à medida que a equipe de desenvolvimento trabalhava incansavelmente para dar vida à sua visão, eles começaram a experimentar novas ideias, novas mecânicas e novas formas de contar histórias. Uma das mudanças mais significativas foi a mudança para a mira por cima do ombro. Essa mecânica, que desde então se tornou um elemento básico dos jogos de tiro em terceira pessoa, foi uma revolução. Ela permitiu que os jogadores experimentassem o mundo do jogo de uma forma mais imersiva, sentindo como se estivessem realmente lá, lutando pela sobrevivência. E é essa sensação de imersão que torna Resident Evil 4 tão assustador. O uso de iluminação, som e atmosfera do jogo cria uma sensação de tensão e medo difícil de ignorar. Mas Resident Evil 4 é mais do que apenas um jogo. É um reflexo de nossos medos mais profundos. Os temas do jogo, como bioética, controle e medo existencial, são atemporais e exploram nossas ansiedades mais profundas sobre o mundo em que vivemos. Os parasitas que infectam os aldeões, controlando suas mentes e transformando-os em criaturas violentas semelhantes a zumbis, servem como uma metáfora para a perda de identidade e autonomia. E o protagonista do jogo, Leon S. Kennedy, é um símbolo de resistência, da capacidade do espírito humano de perseverar diante de adversidades esmagadoras. À medida que exploramos o mundo de Resident Evil 4, nos deparamos com questões sobre a natureza da humanidade, sobre o que significa estar vivo e sobre as consequências de brincar com forças além do nosso controle. A influência do jogo pode ser vista em muitos outros títulos de Gears of War a The Last of Us. E não são apenas as mecânicas de jogo que foram emprestadas. É a atmosfera, a tensão e o medo que Resident Evil 4 inspirou. Então, o que podemos aprender com Resident Evil 4? Podemos aprender que o medo não é apenas uma emoção, mas uma ferramenta para a transformação. Podemos aprender que a resistência não se trata apenas de lutar contra forças externas, mas também de enfrentar nossos demônios internos. E podemos aprender que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de reinvenção e redenção. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo de Resident Evil 4, vamos refletir um pouco sobre as lições que aprendemos. Vimos como o desenvolvimento, a mecânica e o impacto cultural do jogo o tornaram um momento decisivo na história dos videogames. Exploramos os temas do controle, identidade e transformação, e como eles refletem nossos medos mais profundos, e descobrimos que, mesmo em um mundo cheio de monstros e caos, sempre há a possibilidade de crescimento, mudança e redenção. Imagine estar preso em um pesadelo sem fim, onde as linhas entre a realidade e o horror são difusas. Para os fãs de survival horror, isso é mais do que apenas um cenário. É um estilo de vida. E para muitos, Resident Evil 4 é o ápice dessa experiência. Mas o que o torna tão especial? Por que ele se tornou um momento decisivo na história dos videogames? Vamos mergulhar no mundo de Resident Evil 4 e explorar seu desenvolvimento, mecânica, impacto cultural e os temas que refletem nossos medos mais profundos de controle, identidade e transformação. A jornada para criar Resident Evil 4 não foi fácil. O ciclo de desenvolvimento do jogo foi longo e conturbado, com versões iniciais muito diferentes do produto final. A mudança dos controles de tanque para a mira por cima do ombro foi uma jogada ousada, que mudaria para sempre a cara dos jogos de survival horror. Mas não foi apenas a mecânica de jogo que fez Resident Evil 4 se destacar. Foi a história, os personagens e a atmosfera que atraíram os jogadores e não os deixaram escapar. Em sua essência, Resident Evil 4 é um jogo sobre resistência. É sobre lutar contra o controle,
seja ele da mente, do corpo ou do ambiente. O protagonista do jogo, Leon S. Kennedy, é um exemplo perfeito disso. Sua trajetória é de transformação à medida que ele navega pelo mundo sombrio de Las Plagas e enfrenta o mal que ameaça consumi-lo. Os parasitas que infectam os aldeões, controlando suas mentes e transformando-os em criaturas violentas semelhantes a zumbis, servem como uma metáfora para a perda de identidade e autonomia. A influência do jogo pode ser vista em muitos outros títulos, como Gears of War, Dead Space e The Last of Us. A mecânica de mira por cima do ombro, pioneira em Resident Evil 4, tornou-se um elemento básico dos jogos de tiro em terceira pessoa. Mas não foram apenas as mecânicas de jogo que foram emprestadas. Foi a atmosfera, a tensão e o medo que Resident Evil 4 inspirou. O uso da escassez no jogo, onde os recursos são limitados e o jogador deve gerenciar cuidadosamente seu inventário, aumenta a sensação de sobrevivência e desespero. À medida que nos aprofundamos no mundo de Resident Evil 4, nos deparamos com temas de bioética, controle e medo existencial. O jogo levanta questões sobre a natureza da humanidade, sobre o que significa estar vivo e sobre as consequências de brincar com forças além do nosso controle. O comerciante, com sua voz sinistra e mensagens enigmáticas, serve como um lembrete de que, mesmo em um mundo enlouquecido, ainda existem aqueles que buscam lucrar com nosso sofrimento. Então, o que podemos aprender com Resident Evil 4? Podemos aprender que o medo não é apenas uma emoção, mas uma ferramenta para a transformação. Podemos aprender que a resistência não se trata apenas de lutar contra forças externas, mas também de enfrentar nossos demônios internos. E podemos aprender que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de reinvenção e redenção. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo de Resident Evil 4, vamos refletir um pouco sobre as lições que aprendemos. Vimos como o desenvolvimento, a mecânica e o impacto cultural do jogo o tornaram um momento decisivo na história dos videogames. Exploramos os temas do controle, identidade e transformação e como eles refletem nossos medos mais profundos. E descobrimos que, mesmo em um mundo cheio de monstros e caos, sempre há a possibilidade de crescimento, mudança e redenção. Respire fundo e imagine-se em um mundo onde as regras da realidade não se aplicam mais. Um mundo onde os monstros são reais e a única maneira de sobreviver é lutar. Este é o mundo de Resident Evil 4, um jogo que se tornou sinônimo de survival horror. Mas o que o torna tão especial? O que há neste jogo que conquistou os corações e a imaginação dos jogadores em todo o mundo? Para muitos, é a sensação de medo que Resident Evil 4 inspira. O uso da tensão, da atmosfera e da escassez no jogo cria uma sensação de desespero, uma sensação de que você está sempre à beira do desastre. A mecânica de mira por cima do ombro, pioneira em Resident Evil 4, aumenta a sensação de imersão, fazendo você se sentir como se estivesse realmente lá lutando pela sobrevivência. E a história do jogo, com seus temas de bioética, controle e medo existencial, levanta questões sobre a natureza da humanidade, sobre o que significa estar vivo e sobre as consequências de brincar com forças além do nosso controle. Mas Resident Evil 4 é mais do que apenas um jogo. É um reflexo dos nossos medos mais profundos. O protagonista do jogo, Leon S. Kennedy, é um símbolo de resistência, da capacidade do espírito humano de perseverar diante de adversidades esmagadoras. Sua trajetória é de transformação, à medida que ele navega pelo mundo sombrio de Las Plagas e enfrenta o mal que ameaça consumi-lo. Os parasitas que infectam os aldeões, controlando suas mentes e transformando-os em criaturas violentas semelhantes a zumbis, servem como uma metáfora para a perda de identidade e autonomia. À medida que nos aprofundamos no mundo de Resident Evil 4, nos deparamos com temas como controle, identidade e transformação. A influência do jogo pode ser vista em muitos outros títulos, de Gears of War a The Last of Us. E não são apenas as mecânicas de jogo que foram emprestadas. É a atmosfera, a tensão e o medo que Resident Evil 4 inspirou. O uso da gestão de inventário no jogo,
onde os recursos são limitados e o jogador deve gerenciar cuidadosamente seus suprimentos, aumenta a sensação de sobrevivência e desespero. Então, o que podemos aprender com Resident Evil 4? Podemos aprender que o medo não é apenas uma emoção, mas uma ferramenta para a transformação. Podemos aprender que resistência não é apenas lutar contra forças externas, mas também enfrentar nossos demônios internos. E podemos aprender que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de reinvenção e redenção. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo de Resident Evil 4, vamos refletir um pouco sobre as lições que aprendemos. Vimos como o desenvolvimento, a mecânica e o impacto cultural do jogo o tornaram um momento decisivo na história dos videogames. Exploramos os temas do controle, identidade e transformação e como eles refletem nossos medos mais profundos. E descobrimos que, mesmo em um mundo cheio de monstros e caos, sempre há a possibilidade de crescimento, mudança e redenção.